Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A nossa equipe selecionou algumas perguntas aqui que foram feitas durante alguns vídeos que a gente já tinha postado. Então selecionou as últimas perguntas que foram feitas e hoje a gente vai tirar para responder elas aqui nesse vídeo aí para vocês, beleza? Então, antes de mais nada, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e vamos para... A pergunta foi do Ricardo Monteiro. Não foi bem uma pergunta, mas ele falou assim, ó: resiliência não tem a ver com conforto. Foi do vídeo de uma Velocidisc. Eu acho que ele deve estar falando do garfo da Velocidisc, que ele vem de carbono. Assim, de modo geral, quando o garfo da bicicleta, principalmente quando o garfo é rígido, e o garfo é de carbono, o carbono ele tem essa tendência de absorver os impactos na dianteira da bicicleta, porque o carbono ele tem essa resiliência, né? Então, por conta dele não ser tão rígido quanto o alumínio, então ele não vai transferir o impacto do chão diretamente para o ciclista de uma forma muito mais assim, transferir a pancada de forma mais eficiente, de forma mais rápida. Vai ter ali uma absorção um pouco do impacto até transferir para o ciclista. Por isso que eu falo que por conta do garfo ter essa resiliência, vai trazer esse conforto, porque vai diminuir assim a transferência de impacto para o ciclista, beleza? Então, essa é o meu posicionamento, assim, o que eu senti ao testar a Velocidisc, que não foi o caso dessa bicicleta aqui, por isso que eu achei que ela trouxe um pouco mais de conforto quando a gente vai fazer o comparativo com outras bicicletas que têm um garfo rígido também, nesse estilo Speed, com garfo de alumínio. Então, senti esse conforto por conta da resiliência, sim. Espero que eu tenha feito me ser entendido aqui agora, beleza? Então vamos para a próxima pergunta. Foi a pergunta do Renildo Bacelar, certo? Depois que eu coloquei na minha bike, ambas as rodas ficaram mais para um lado mais para um lado. Isso é normal? Foi num vídeo que a gente fez de como a forma correta de como fechar a blocagem, tá? Não é normal, tá? O que é que acontece? Uma dica que eu dou para que a roda não fique desalinhada quando você for colocar a blocagem, porque na realidade a blocagem ela não pode ficar, por exemplo, de uma forma que vá afrouxar de uma forma mais rápida ou que vai possibilitar que ela enganche algum canto. Então, existe a forma correta que você fechar a blocagem do cubo da bicicleta. Ela não precisa ficar muito forçada na hora de fechar, até porque você vai ter que tirar para fazer um transporte ou então manutenção da roda da sua bicicleta, então você tem que conseguir tirar, tá? Mas também não pode ficar muito fácil de tirar. E o posicionamento da blocagem, a gente falou nesse vídeo também, tem um posicionamento que é mais interessante que fique, vai ficar mais seguro, tá? Então, quando você colocar a blocagem de forma no posicionamento correto que a gente ensina lá no vídeo, ela não é para deixar a roda desalinhada, ela é para continuar desalinhada. E uma dica que eu dou na hora de travar a blocagem, aperta o freio, que ele meio que vai fixar o disco no meio das pastilhas e meio que vai deixar a roda já alinhada. Caso esse macete, esse toque que eu dei aqui não funcione, você pode posicionar a mão mesmo, centralizar a roda com a mão mesmo e aí travar a blocagem, tá? Sempre verificar na hora de travar a blocagem, gira a roda mesmo para ver se o disco não está pegando nas pastilhas de freio, que aí você tenta alinhar olhando ali no disco, nas pastilhas de freio de uma forma mais manual mesmo, tá? Caso mesmo assim aconteça de ficar pegando o disco ou a roda ficar empenada ou puxando mais para um lado que para o outro, pode ser que o eixo ali esteja faltando algum calço, alguma arruela, não sei, que vai deixar essa roda alinhada do jeito correto, tá? Ou então o cone pode estar frouxo, pode estar mal posicionado e ocasiona isso daí, tá? Então pode ser também que o eixo esteja frouxo, então tem série de possibilidades que é interessante que você leve para um mecânico de confiança, alguma oficina próxima aí da sua casa para analisar isso, porque não é normal, beleza? Então vamos para a próxima pergunta. Felipe Lima, tem 1,82. Aqui a bicicleta que ele queria só tinha no tamanho 21. Será que vai dar ruim? Acho que não, né? 1 centímetro de diferença, será que vai custar caro?
Na realidade não é 1 centímetro aí, é 1 polegada, né? Mas assim, 1,80, dependendo do tamanho do seu cavalo, já dá para pegar assim uma 21 tranquilo, tá? Então vai depender muito do tamanho do teu cavalo mesmo. Se tua perna for mais compridazinha, também não tem nenhum problema. Eu acho que não vai ter nenhum problema com relação à altura da bike aí. O que tem que ver também é a distância do teu tronco, se você não vai sentir no teu trapézio, no ombro ou no pulso, cotovelo, se você não vai ficar muito esticado na bicicleta, se for esse o caso, a altura tiver ficado boa, não ficar encostado no top tubo, né? Que a gente falar quando você coloca os 2 pés no chão, o varão da bicicleta não é para ficar encostando lá no cavalo, ele é para ficar livre. Então a bicicleta tem que ficar se movimentando quando você sai em cima do selim, ali quando você coloca os 2 pés no chão, fora do selim, o varão tem que ficar livre ali de baixo no teu cavalo, beleza? Se ficar encostando, não é interessante, beleza? Então, seria o caso aí de ver um tamanho de quadro mais correto, tá? E aí, caso isso tiver ficado bom, tu tem que ver só a questão da inclinação, se não vai ficar incomodando. Isso você vai sentir em pedais mais longos. Talvez se você utilizar essa bicicleta apenas para pedais mais curtos, deslocamentos ali diários, de uma forma mais curta, isso não vai te ocasionar nenhum problema, você talvez nem sinta essas dores. Mas nas distâncias mais longas, aí tu começa a se policiar e ver aonde que tu tá sentindo dor aí, beleza? Se tu estiver ficando muito inclinado, ver a possibilidade de colocar uma mesazinha mais curta ou então subir ali os calços para deixar mais alto, que aí você vai ficar com a postura um pouco mais ereta e aí vai ajustando isso daí aos poucos e deixando a bicicleta mais afinada para o teu corpo, beleza? Então vamos para a próxima pergunta agora. Posso tentar agora o Elber Pinto. Posso tentar transformar a minha uma Sense Active dele. A minha Sense Active em uma MTB? Pretendo colocar o garfo com amortecedor e os pneus mais largos com birros, tá? Eu acho que é com os biscoitinhos, né? Um pneuzinho mais largo com os biscoitos. Pronto. Poder até pode, só que é o seguinte, essa bicicleta aqui, ela é projetada para ser uma bicicleta mais urbana. Então, tanto o garfo dela, aí você já vai trocar o garfo, aí fica beleza. O garfo você consegue colocar uns pneus mais largos com um garfo novo que você vai utilizar. Porém, na parte de trás da bicicleta, antes de fazer essa troca aí, veja se realmente a espessura do pneu que você quer colocar nessa bicicleta se encaixa na parte de trás, porque o quadro dessa bicicleta, da Sense Active, ele é mais fechadinho. Então talvez ela não possibilite que você coloque o pneu mais largo que vai ficar encostando no quadro. Olha tanto nas laterais, certo? No sit stay ali, quanto no sit tubo, no pneu ali, ó, senão vai ficar pegando principalmente na abraçadeira do câmbio dianteiro, ali naquele tubo da frente. Então olha tudo isso primeiro. Pode ser que você tenha um colega, um amigo, ou então você mesmo tem uma bicicleta Aro 29 em casa, uma MTB, tira a roda de trás, tenta encaixar na traseira da Sense Active, analisa se não vai ficar muito próximo nas laterais aí, ou se não vai ficar encostando. Se ficar muito próximo, não é interessante. Aro, ele empena, você vai passar por buraco, enfim, ele pode ser que ele tenha algum tipo de torção, algum tipo de empeno ali, e você vai travar a roda da bicicleta se estiver muito próximo ali. Então tome cuidado com isso, faça esse teste primeiro para que você não se frustre depois. E outra coisa, a geometria dessa bicicleta mais urbana, ela é diferente do MTB, tá? Ela é um pouco mais esticadinha e tudo, então veja se realmente vai ficar interessante antes de gastar todos esses upgrades, esse dinheiro nessa bicicleta, beleza? Talvez seja mais interessante você vendê-la e comprar uma mountain bike, é o que você deseja mesmo, mas é só uma dica antes de fazer. Dá para fazer? Dá, certo? Trocando o garfo e tal, mas olha a parte de trás para ver se não vai ficar com nenhum problema ali ou encostando a roda no quadro, fechou? Agora a pergunta do Glenilson Santos. Eu posso usar uma coroa única e usar a catraca de 7 marchas? Muda alguma coisa? Pode usar sim, tá? Inclusive existe hoje no mercado pé de velas de uma coroa
com a coroazinha menor, sendo com a ponta quadrada. E aí você pode utilizar o mesmo movimento central que está na sua bicicleta, sem precisar trocar, porque geralmente a gente pensa, coroa única, coroa single, geralmente é movimento central integrado, movimento central Rolotec, mas não, existe pé de velas com o movimento central ponta quadrada e você utiliza o mesmo central que está lá, tá? Veja só a linha da corrente, certo? Se ela não vai ficar caindo, principalmente nas extremidades. Então, veja com seu mecânico de confiança para que ele utilize o tamanho de central correto que deixa a coroa alinhada com as 7 catracas atrás, porque assim, a corrente de 7 velocidades ela não aguenta tanta torção quanto as correntes de 12 velocidades, de 11, enfim, que são mais projetadas para conseguir pedalar com essa envergadura, né? Mesmo estando numa extremidade muito longa. A de 7 velocidades ele aguenta uma torção sim, mas não tanto, tá? Por isso a importância de você deixar a coroa bem alinhada com as catracas para conseguir fazer essas trocas de marcha de uma forma bacana, que ela responda bem e que não caia a corrente. Então, só olha isso que dá tudo certo. Inclusive, temos várias bicicletas hoje no mercado que tem esse kit 1.7, tá? Principalmente bicicletas elétricas hoje que não utilizam a marcha na frente, utiliza só atrás e dá muito certo. Isso, a marcha ela passa muito bem. Olha só realmente se a coroa que você vai utilizar é própria para single, que ela vai enganchar de uma forma melhor a corrente para que não deixe ela cair na hora das passagens de massa, beleza? Jorge Gondim, olá amigo, pedalar na bike com full suspension no asfalto é mais pesado do que HT, no caso a hardtail, é sério isso? Cara, é o seguinte, as full suspension, certo? A maioria delas realmente são mais pesadas do que as hardtail, até porque você tem uma suspensão a mais, você tem uma robustez maior numa bicicleta full. Então, querendo ou não, para você rodar nela no asfalto, vai ser uma bicicleta mais pesada de rodar. Porém, é uma bicicleta bem mais confortável de rodar, sem dúvida, do que uma hardtail, tá? Mas com relação a peso, você vai sentir uma bicicleta realmente que você vai ter que ter um arrasto maior ali. E aí você pode compensar com uma marcha que te possibilite rodar numa cadência que você não sinta tanta diferença. Mas se você for fazer o comparativo de rodar numa full e rodar numa hardtail no asfalto, você vai conseguir ter uma velocidade final maior numa hardtail. Você consegue ter uma eficiência maior na pedalada numa hardtail do que numa full suspension. É diferente, por exemplo, de você rodar numa trilha com uma full e uma trilha numa hardtail. Você vai ter uma bicicleta com maior domínio numa full suspension. Você vai conseguir ter ali uma tração melhor, uma estabilidade muito maior, não tem nem comparação, do que numa hardtail, isso numa trilha, né? Porque a hardtail ela vai ficar batendo seco, você não vai ter o contato com o solo de uma forma mais linear do que uma full suspension, que você vai ter o contato com o solo ali, tendo toda a tração possível ao teu favor numa full suspension, numa trilha, tá? Mas se você for fazer comparativo num asfalto, você vai sentir a diferença gigante. Uma hardtail vai desenvolver muito mais do que uma. Isso eu estou falando de modo geral, utilizando as mesmas condições, com a mesma qualidade de bicicleta, certo? De uma mesma marca, por exemplo, com o mesmo atleta, beleza? Logicamente a gente tem várias outras marcas de bicicleta full suspension que às vezes pesam o mesmo tanto do que uma hardtail, até menos, que aí você consegue ter um desenvolvimento ali igual ou até superior quando a gente vai fazer o comparativo com algumas hardtail de uma qualidade inferior, beleza? Então, tendo um pé de igualdade ali, você vai ter uma velocidade final na hardtail muito maior. Ayrton Araújo Rabelo. Boa tarde, comprei uma Oji Hacker HDS, quero saber se posso trocar o cassete pelo 1150 de 12 velocidades e a coroa de 12 velocidades sem trocar corrente e câmbio. Ayrton, sinto muito lhe dizer, se você quer transformar
a sua bicicleta Hacker HDS, que é um cassete 3.8, né? Que são um cassete de 8 velocidades, pé de vela de 3 coroas, numa de 12 velocidades, você tem que trocar toda a marcha, tá? Não vai aproveitar nada, porque é o seguinte, a corrente de 8 velocidades ela é muito mais grossa do que uma corrente de 12. A corrente de 12 ela é mais fina, então tem condições. A corrente ela não vai encaixar no cassete, até porque, entenda que praticamente no mesmo espaço que tem 8 catracas, agora você vai passar a ter 12. Então a corrente tem que ser mais estreita para ela encaixar em locais numa catraca mais estreita, certo? Então a corrente não vai dar para aproveitar. Câmbio nem se fala, não tem a amplitude necessária para passar lá, no caso os 50 dentes que tu está querendo aí, tá? Mesma coisa, o pé de vela tem que ser um pouco mais estreito para encaixar essa corrente, porque a corrente é mais fina. Trocadores, mesma coisa, tem que ter um trocador que passe às 12, não só 8. Então toda a marcha ali tu tem que mudar, inclusive o seu cubo, tá? O cubo traseiro da bicicleta ela tem que ter, no caso ali, um núcleo que aguente pegar as 12 catracas. Aquela catraca que está na sua Oji Hacker HDS hoje, ela não comporta 12 catracas, beleza? Então, vamos lá. Cubo, cassete, corrente, pé de vela. Dependendo do pé de vela, você vai ter que trocar o movimento central, câmbio traseiro e trocador, beleza? Então, tem que trocar toda a marcha da sua bike. Sim. Marcos Lima, acho que é a última pergunta aqui que foi selecionada. Hoje em dia, Audax TX ou Oji HDS, qual tu compraria? Seguinte, todas duas, né, esses dois modelos aqui são bicicletas de 24 velocidades. Todas duas vão ter cassete de 9, pé de vela de 3 coroas, kit de marcha Shimano, freio hidráulico. Agora, qual é a diferença de uma para outra? Aí eu vou falar algumas diferenças aqui e você pondera, tá? A Oji Hacker HDS, ela tá vindo com o cubo Shimano. A Havoc TX, ela tá vindo com o cubo Audax. Então, o cubo Shimano ela vai aumentar um pouco mais de impacto aí. Porém, a Havoc TX, ela vem com suspensão com trava no guidão. Tá muito mais prático a questão ali da suspensão. Se isso for muito preponderante, isso é um ponto onde você não consegue fazer essa transição na Oji Hacker HDS, que a trava é no ombro do garfo, e transformar esse garfo ali com a trava no guidão. Tem que trocar o garfo para fazer essa modificação. A Havoc TX já vem de fábrica ali com suspensão com trava no guidão. E tem as questões das garantias também. Garantia da Audax hoje no mercado nacional é uma das poucas marcas que estão entregando garantia de quadro vitalício ainda, tá? Então você consegue ter esse benefício aí comprando uma Audax. Porém, a Oji, até na Oji Hacker HDS, até as bicicletas de entrada deles, a Hacker Sport, Hacker HDS e vai subindo a linha, está entregando um ano de seguro grátis. Então, tem esse benefício de uma, esse benefício da outra. Então, eu falei que eu acho que as principais diferenças de uma para outra, aí tem a questão de geometria e tudo, e aí vai de cada um, das particularidades de cada um. Mas, que eu compraria hoje ia depender do que eu estaria buscando numa bicicleta, tá? Então, eu acho o ponto positivo da Oji, seguro, o cubo ser Shimano, e o ponto positivo da Audax, garantia do quadro vitalício, o garfo ser com a trava no guidão, né? E é isso, assim. Então veja o que é que pesa mais na balança para ti. Espero ter ajudado. E aí tem o preço também, né? A gente vê muita promoção de Audax ultimamente. Então talvez você encontre uma Audax com preço parecido, às vezes um pouquinho a mais. Então a diferença de preço tá muito parecido. A Oji Hacker HDS desceu um pouco mais de preço agora, está bem competitivo o valor. Antes estava mais cara, mas você encontra ali em pé de igualdade o preço também, tá? Então pesquisa preço e vê o que é mais importante para ti, beleza? Esse é um vídeo novo, um formato que a gente nunca tinha feito até então, de responder as dúvidas de vocês. Espero que tenha ajudado vocês, ter ajudado os nossos inscritos e ajudado você que está assistindo agora. Se eu te ajudei de alguma forma, não deixa de curtir esse vídeo, não custa nada para você, mas para a gente é super importante
curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam ter as mesmas dúvidas que os nossos inscritos ali, que os nossos seguidores, e também se inscreve no canal, porque toda vida que a gente postar vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser avisados. Pessoal, ficou com alguma dúvida, quer manter um contato com a gente, quer fazer uma pergunta mais direta, tem os nossas redes sociais, telefone, WhatsApp, nosso site, tudo vai passar aí embaixo para vocês, para a gente manter um contato mais de perto, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.